Helicópteros sobrevoando o Caribe. Um navio furtivo ancorado próximo a Trinidad e Tobago. E, no centro disso, o nome que reacende memórias da Guerra ao Terror, o Night Stalkers. A gente precisa ir direto ao que interessa. O que parecia um simples exercício militar dos Estados Unidos pode ser o prenúncio de um novo tipo de confronto, um jogo de sombras entre Washington e Caracas. A aparição dessa unidade de elite perto da Venezuela não é aleatória, ela carrega um significado tático, simbólico e político. Pensem comigo, quando a tropa responsável pela morte de Osama Bin Laden reaparece a menos de 150 quilômetros da costa venezuelana, o mundo entende que algo está em movimento. E, se há um jogador no tabuleiro que sabe agir na escuridão, são os caçadores da noite. O 160º Regimento de Aviação de Operações Especiais do Exército dos Estados Unidos, conhecido pelo codinome Night Stalkers, nasceu nos anos 1980, em meio à necessidade de realizar operações noturnas de resgate e infiltração durante crises internacionais. Seu lema, Death Waits in the Dark, a morte espera na escuridão, resume a filosofia do grupo de agir de forma silenciosa, precisa e letal. Eles são a elite da elite. O esquadrão opera helicópteros MH-60 Black Hawk e MH-47 Chinook modificados para voos de baixa visibilidade, além dos leves MH-6 e A-6 Little Bird, aeronaves pequenas, rápidas e mortais, ideais para entrar e sair de territórios hostis sem serem detectadas. Esses mesmos helicópteros transportaram a equipe da Marinha Americana que matou Osama Bin Laden no Paquistão, em 2011, durante a famosa Operação Neptune Spear. Desde então, os Night Stalkers se tornaram sinônimo de poder invisível, aparecem apenas quando os Estados Unidos querem mandar um recado, se desaparecer logo depois. Agora, eles voltaram a ser vistos. Segundo o The Washington Post, aeronaves do grupo foram flagradas em exercícios militares no Mar do Caribe, sobrevoando plataformas de petróleo e regiões próximas à Venezuela. Uma análise de imagens de satélite identificou o navio MV Ocean Trader, uma base flutuante furtiva frequentemente usada pela unidade. Para fontes ouvidas pelo jornal, as aeronaves estavam em treinamento. Mas convenhamos, quando os Night Stalkers treinam, é sempre onde algo pode, em breve, acontecer. Por que ali? Porque o governo de Donald Trump intensificou a pressão militar sobre a Venezuela. Maduro foi classificado oficialmente como um narcoterrorista, e navios de guerra americanos foram deslocados para o Caribe sob o argumento de combater o tráfico internacional de drogas. A coincidência é inquietante, helicópteros de elite sobrevoando as águas de um país acusado de narcotráfico, enquanto o presidente norte-americano fala em ações agressivas e a CIA recebe autorização para operações secretas na região. A presença dos Night Stalkers é um sinal claro, o tabuleiro militar da América do Sul está sendo redesenhado. A primeira consequência desse movimento é tática e imediata. A simples aparição dos Night Stalkers já muda a dinâmica da tensão regional. É um ato de intimidação calculado, uma jogada de xadrez em que o jogador americano avança discretamente uma peça letal para o centro do tabuleiro. Oficialmente, trata-se de um exercício de treinamento. Mas, na linguagem militar, o treinamento é muitas vezes o ensaio de um cenário real. Ao posicionar os Night Stalkers no Caribe, os Estados Unidos ampliam sua capacidade de resposta rápida contra qualquer alvo na Venezuela ou em suas águas territoriais. Isso inclui radares, plataformas de petróleo e rotas de transporte usadas por narcotraficantes. Os helicópteros do regimento são projetados para operações de penetração em ambientes hostis, podendo transportar forças especiais para capturar ou eliminar alvos de alto valor. Em outras palavras, se Trump decidir agir, as tropas já estão perto o suficiente para fazê-lo em poucas horas. A gente vê aqui o mesmo padrão usado em outras intervenções americanas: o primeiro, os exercícios; o depois, o discurso moral, combater o narcotráfico; ou por fim, a ação militar justificada por uma emergência fabricada. É o jogo da dissuasão e da provocação. Os Estados Unidos não precisam atacar para vencer, basta mostrar que podem fazê-lo. E, ao colocar helicópteros de elite sobre o Caribe, Washington envia um recado duplo a Maduro, de que está cercado, e ao mundo, de que a América Latina voltou ao mapa estratégico da Casa Branca. Personificando o tabuleiro, Trump aparece como o comandante que avança peças com precisão matemática.
Maduro, acuado, reage mobilizando 8 milhões de milicianos e posicionando mísseis russos ao longo da costa. É o clássico jogo de poder, um move suas peças na superfície, o outro tenta se esconder sob o nevoeiro da guerra. Mas o lance inicial já foi dado, se foi devastador. A segunda consequência é onde a jogada começa a ficar brilhante. A presença dos Night Stalkers no Caribe altera a geopolítica regional de maneira profunda. O Comando Sul das Forças Armadas dos Estados Unidos, responsável pelas operações na América Latina, volta a atuar com protagonismo que não tinha desde a Guerra Fria. A mensagem é clara: o foco estratégico de Washington não está mais apenas na Ásia ou no Oriente Médio, mas de volta ao seu quintal. De um lado, os Estados Unidos, que agora classificam Maduro como narcoterrorista e oferecem 50 milhões de dólares por sua captura. Do outro, a Venezuela, apoiada pela Rússia, China e Irã, que promete resistir a qualquer tentativa de mudança de regime. O tabuleiro, portanto, não é apenas regional, é global. Moscou e Pequim interpretam os exercícios americanos como provocação e intensificam o apoio militar a Caracas. A gente pode estar prestes a assistir a uma reedição moderna da crise dos mísseis de 1962, mais invertida, e agora são os americanos que deslocam forças para o Caribe, e os russos que enviam assessores a Caracas. O cenário é de escalada gradual, travada com gestos simbólicos, navios de guerra, voos noturnos, comunicados diplomáticos. É o tipo de guerra em que o silêncio fala mais alto do que o som das bombas. Internamente, essa movimentação reforça o discurso de Trump. Ele apresenta o combate ao narcoterrorismo como uma nova fase da guerra contra o crime global, um argumento que serve tanto para justificar operações militares quanto para mobilizar sua base política. Cada helicóptero visto perto da Venezuela funciona como um lembrete de que o ex-presidente age com força onde outros hesitam. É uma jogada que mistura política externa e marketing interno, um lance que redefine a narrativa americana de poder e legitimidade. Em resumo, a presença dos Night Stalkers no Caribe não é apenas uma demonstração de força, mas um aviso de reposicionamento. A América do Sul volta a ser palco de projeção militar, e o comando do jogo muda de mãos. Os Estados Unidos não apenas vigiam, preparam-se para agir se o tabuleiro permitir. A terceira consequência, para mim, é a mais genial de todas, e também a mais perigosa. A movimentação dos Night Stalkers cria uma armadilha dupla, tanto para Maduro quanto para Trump. Se Maduro reage militarmente, justificará qualquer retaliação americana. Se ficar calado, parecerá fraco diante de seu próprio povo. É o dilema clássico: se fizer X, perde, se não fizer, também perde. Foi como se Trump dissesse: "E aí, Nicolás, vai se mexer ou vai esperar que a gente chegue?" Mas há outra camada nesse jogo. Trump também corre riscos. Se não agir, depois de ter deslocado tropas, será acusado de blefe. Se agir, pode arrastar os Estados Unidos para um conflito regional imprevisível. O presidente americano, portanto, está jogando xadrez em 4D e cada movimento tem efeitos simultâneos sobre o inimigo externo e sobre sua base interna. Os Night Stalkers são a peça ideal para esse tipo de armadilha. Eles são discretos, operam fora dos holofotes e podem agir sem deixar rastro. Sua simples presença cria pânico psicológico no adversário. Na Venezuela, fontes de inteligência já relatam aumento nas patrulhas e nos exercícios militares, além de movimentos de defesa aérea em áreas costeiras. Maduro fala em guerra imperialista, enquanto o chanceler venezuelano leva o caso ao Conselho de Segurança da ONU. Tudo indica que a tensão vai continuar subindo, se que qualquer erro de cálculo pode incendiar a região. No fundo, a jogada americana tem uma lógica fria: cercar, pressionar e forçar o inimigo a cometer o primeiro erro. O papel dos Night Stalkers é o de sombra no tabuleiro, sim invisíveis, mas onipresentes. É o tipo de peça que não precisa atacar para vencer. Quando a gente junta as três consequências, o quadro é claro. Primeiro, o movimento tático, os helicópteros no Caribe como aviso. Depois, a mudança no tabuleiro, o reposicionamento militar e político dos Estados Unidos na região. Por fim, a armadilha, o jogo psicológico que deixa Maduro e seus aliados sem boas opções. É o retrato de uma guerra que já começou, mas sem tiros oficiais.
Os Night Stalkers são a personificação dessa nova forma de poder, operações cirúrgicas, guerra de percepção e domínio do tempo e do espaço. Eles agem na penumbra entre a diplomacia e o ataque, entre o rumor e o fato. Sua presença na fronteira venezuelana é, acima de tudo, uma mensagem: estamos aqui, prontos para quando o comando vier. No contexto macro, a movimentação representa o retorno da doutrina Monroe com nova roupagem, os Estados Unidos reafirmando que o hemisfério sul continua sob sua esfera de influência. É um jogo perigoso, mais previsível, enquanto mais instável o regime de Maduro, mais audaciosos serão os movimentos americanos. O tabuleiro está armado, e as peças se movem em silêncio. Isso nos mostra que o jogo no Caribe está longe de ser apenas um exercício militar, se é o prelúdio de uma disputa maior pelo controle simbólico da América Latina. A gente precisa continuar atento, porque cada aparição dos Night Stalkers pode indicar o prelúdio de uma operação que mudará o equilíbrio da região. Será que os Estados Unidos vão realmente intervir na Venezuela? Será que a CIA e o Comando Sul já preparam uma missão de captura contra Maduro? E será que o mundo vai assistir a tudo isso sem reagir, como se fosse apenas mais uma manobra tática? Comentem, compartilhem e fiquem de olho. Porque, quando os caçadores da noite aparecem, é sinal de que o tabuleiro está prestes a mudar-se e que, no silêncio do Caribe, pode estar se desenhando o próximo grande capítulo da história militar americana.